Estamos ao vivo. Vamos ver se agora, não é? Ao vivo é sempre assim. Vamos aguardar aqui quem está por aqui para convidar pessoas para fazer parte. Aí, voltou, Jeane. Deu um problema aqui. Muito bem, gente. Vá desculpando aí. Não sei, o Instagram tirou a gente assim do ar e eu tentando voltar, mas faz parte, né? Vamos aqui retornar. Espero que Gorete aí esteja voltando, né? E assim que ela aparecer aqui, eu já vou convidar ela novamente, viu? Ela já entrou aqui, parece. Deixa eu já chamar ela aqui. Isso. Coisa linda, joia. Já convidei Gorete para a gente bater um papo, mas a gente é persistente, a gente não desiste. Se tiver problema, a gente volta, mas não voltamos. Conseguimos. Tá horrível Muito a bem. conexão, viu? Não sei se é o meu local ou se é o seu local que tá ruim e a conexão caiu. Está ótima. Vamos emanar energias positivas para tudo dar certo. Está em todo lugar. Deputada, é um prazer tê-la aqui, não é? A senhora sabe do meu carinho, da minha admiração. Já trabalhei com a senhora e é bem engraçada a nossa história, porque eu conheci Gorete ali trabalhando. Eu trabalhava, assessorava outro parlamentar, mas ela era uma das poucas mulheres, né? Isso é uma deficiência do legislativo. Precisa de mais mulheres. E ali a gente teve uma sintonia. E nessa da sintonia teve um congresso e eu viajei com Gorete, justamente ela trouxe esse congresso e eu viajei com ela. Você quer conhecer uma pessoa, more, não é? Ou viaje com ela. Ou Então eu viagem. conheci Gorete. E depois passou um tempo, Isabel, vamos trabalhar junto. Eu, com certeza, deputada. E passou um tempo mesmo, e aí ela foi secretária de saúde daqui de Aracaju, e ela me convidou para fazer parte da equipe de comunicação dela. Coisa que eu sou muito grata, deputada, porque foi através desse convite que eu conheci realmente o Sistema Único de Saúde, e como é maravilhoso esse sistema, né? Ele não deixa a desejar a nenhum sistema de saúde do mundo, na verdade. O que ele precisa é mais de atenção, gestão, mas aí a gente vai falar. Gorete, o que eu quero aqui falar com você, claro que a gente vai falar da deputada, da sua atuação, mas eu quero falar da enfermeira, né? Porque você está deputada, mas você é enfermeira, né? Você está no seu 4º mandato, não é para qualquer um, ainda mais para uma mulher, ter 4 mandatos, né, de deputada estadual, e a gente sabe dos desafios. Claro que eu sei que você vem de uma família tradicional, né? Mas isso também a gente não pode tirar o seu mérito, porque existem outros homens também dentro da sua família, e, no entanto, você foi a deputada estadual, então não é mérito só porque você já tinha essa tradição, não é? E é porque você tem o seu mérito, é o seu diferencial. E quem conhece a sua história sabe que você às vezes peita, não é? Você coloca a sua posição. E eu acredito que é isso que faz com que você chegue aqui no 4º mandato. Mas me fala, como você chegou a ser enfermeira? E é bom falar, começar, até agradeço. Primeiro, boa noite, né, Isabel? Aí, Tá nossos amigos aí que ouvindo? estão ouvindo. Agradecer aos amigos Tá aí que dando um estão. delay. Oi, é, Pode falar. né? Idade de estar. Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, Tá ouvindo, né? Então, tô, agradecer a tô ouvindo. oportunidade de estar, né, participando com você dessa live. É uma grande honra, né? A profissional que você é, a mulher que você é. A gente, como você disse, quer conhecer alguém ou viaja ou more junto, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, de viajar e conversar, né, à noite, conversar versos e diversos assuntos, dormir de madrugada, batendo papo, conversando. Isso é muito importante, a gente realmente vê o perfil, a idoneidade de um, a ética do, né, do ser humano, isso é muito importante. E fico muito feliz de estar participando, primeiro, né, de mulher para mulher, conversar, falar, né, dos avanços, das conquistas, que nós precisamos cada vez mais valorizar essas conquistas das mulheres. E a gente sabe que para nós mulheres tudo é mais difícil, né? A gente tem diversas outras atividades, né? E eu gostei muito que você começa a falar do perfil Gorete enfermeira, porque eu sou enfermeira, eu estou deputada, mas eu sou enfermeira. E dia 12 foi o dia do enfermeiro, né? Então, aproveitar Sim. esse momento aí
para parabenizar todos esses guerreiros que estão aí em linha de frente, que estão nesse momento tão, vamos dizer assim, de tanta dificuldade que todos nós estamos passando, né? De terror, de medo, de angústia, de isolamento, aquela coisa da gente, do brasileiro, de abraçar, de tocar, de beijar, que é isso que a gente gosta, e a gente está, né, impedidos, vamos assim colocar, até de fazer, né, essa nossa forma de ser, da essência, principalmente do nordestino. Então a gente fica muito triste de ver tudo isso, a gente está vendo muitas pessoas já entrando no processo, né, de depressão e de tantas outras angústias. Mas aí tá os enfermeiros, que são esses anjos da guarda, como a gente sempre coloca lá, fazendo uma retrospectiva da história de Flórence, né, onde ela começa a inserir a necessidade do enfermeiro, os cuidados, né, todo que tem que se ter de higiene, todo o processo, e a partir daí vem a formação específica do enfermeiro, as escolas de enfermagem. Então a gente quer parabenizar todos esses enfermeiros, e eu acho que ser enfermeira é aquela coisa assim, já começa pela sua forma de ser, né? Eu acho que o que me levou, né, a buscar a enfermagem era ver, no caso do meu pai, tanta dedicação que ele tinha dentro do hospital aqui, né, que veio da história, né, política aqui de Dionísio, aonde ele começou, depois de Dionísio, ele assume a direção do hospital Nossa Senhora da Conceição, da maternidade, e todo aquele carinho, toda aquela necessidade que ele tinha de tratar e de cuidar do outro, né? Meu pai tinha esse perfil assim, de ser uma pessoa muito envolvida com o social, muito envolvida com o próximo, e de ajudar, principalmente no momento mais triste, né, daquele de dor, que é um momento que precisa do serviço de saúde. E aí eu começava a ver isso dele, essa forma de ser, e me empolguei em querer fazer enfermagem, né, também dando, né, seguimento a essa linha de ver, né, porque a gente sempre se espelha com alguma pessoa da família para, sim, às vezes até referência. Fica como uma referência. Eu sempre tive muita referência de tudo na minha vida ao meu pai. Né? Então, aí eu começo na enfermagem, me dediquei muito à enfermagem. E olha que na época que eu fiz a enfermagem, eu pensei, por que você não faz medicina? Eu digo, não, mas eu quero fazer enfermagem. Né? E olha que na época que eu fiz meu vestibular, ainda tem isso, né? E na época que eu fiz o meu vestibular, a minha pontuação dava para passar na pontuação de medicina, mas eu não queria medicina, eu queria realmente era fazer enfermagem. Enfermagem. E é verdade, Gorete. E hoje, como você falou, bem lembrou, no dia 12 agora foi o dia dos enfermeiros, né, da enfermagem, e é uma causa que você traz, né, porque a gente vê agora nesse isolamento social de pandemia, quanto todo mundo está entendendo a importância desse profissional de saúde. Claro, de todos, mas a gente está destacando aqui porque você é enfermeira. E como ele, né, até um tempo atrás, parece que assim, eles sempre fizeram o que eles estão fazendo agora, mas nunca foram tão reconhecidos, não é? Porque, como está sendo agora, porque nós estamos vendo como os verdadeiros heróis, né? Os enfermeiros são os verdadeiros heróis, né, que estão aí colocando as suas vidas em risco para proteger a nossa, para cuidar daqueles que estão doentes, deixando suas famílias, né? Às vezes você vê relatos deles saírem de casa justamente para não contaminar, para não levar. Então, realmente, você representa, Gorete, uma classe que a gente não tem nem palavras, né? E é como ele disse, eu vi isso quando eu trabalhei no SUS, no Sistema Único de Saúde, como eles fazem a diferença. E parabéns, porque você não escolheu medicina, escolheu enfermagem. Eu realmente já estou aí, como diz assim, já é final de carreira, já dentro da área da do tempo, né? Mas ainda valorizo muito. Eu acho que é muito importante o profissional. Todos os profissionais são importantes, todos equipe, né? Como a gente diz, é equipe muito profissional, onde um depende do outro para fazer o seu trabalho bem feito. Né? Então, olha, tem muita gente aqui participando. Estou vendo aqui, viu? Mandando abraço no meio. Isso, tá aí. Moana, Sandra. Foi Sandra que fala, Isabel, a gente sempre conversa, né? Que Sandra fez juntamente. A senhora fez uma campanha do Hemose para mobilizar pessoas, que foi um sucesso, não é? Para trazer mais pessoas para doar sangue, porque é uma coisa que precisa e agora também está precisando, e mobilizou muita gente.
e Sandra veio até mim e eu pude ajudar um pouquinho também. Então, assim, um beijo, Sandra, para vocês também, para todo mundo. Gente, se não der conta, é porque vai entrando todo mundo, viu? E eu Só não vai consigo passar ver aqui, todo ó. mundo. A gente não consegue. Isso. Mas dá o coraçãozinho. Jeane, um beijo, Catona. Sueli, Gleice, Kelly. Gleice, maravilhosa. Ó, o Sargento Vieira aí também Kelly, prestigiando a Sargento senhora. Vieira também. Rosa Para Jeane, a doutora Rosa Jeane, juíza, sua amiga também. Rosa Jeane, Parabéns, deputada. nossa grande referência também na luta, na batalha aí da defesa Isso. das mulheres, né? Muito, Como a muito. juíza muito atua, tanto Gente, da quem tá aí, criança não é como da mulher. isso. Aperta o coraçãozinho, porque quando a gente aperta o coraçãozinho, são as pessoas que estão assistindo, deputada, não é a senhora não. Aí o que acontece? O Instagram entrega para mais pessoas. E um assunto maravilhoso a gente escutar aqui a deputada e falar um pouco dessa mulher, né? Não só a deputada, mas a parlamentar, a enfermeira Gorete. Então aí a senhora decide pela enfermagem, né? Mesmo tendo condições de ser uma médica, que é uma outra profissão também tão quanto importante e Quanto necessária, decide, importante isso. né? Enfermeira. E como é que a senhora passa como é a sua carreira na enfermagem? Eu sei que a senhora ocupou alguns cargos, não é? Aí em Lagarto, na cidade de Lagarto, na maternidade, foi secretária de saúde. Me diz como foi essa sua caminhada, não é, pelo serviço público, não é, para a saúde pública, ou melhor dizendo. Olha, eu comecei, assim que formei, eu comecei o primeiro ano da minha após formatura, eu comecei trabalhando na DESO, né? Eu trabalhar lá no setor médico de lá, e depois não me identificava muito com esse tipo de serviço. Eu queria ir para a rede de atenção, né? Realmente para a rede pública. E aí eu começo a trabalhar na Secretaria de Saúde do Estado, né? Eu fui ser enfermeira. Veja, Isabel, interessante. A primeira oportunidade que eu cheguei na secretaria, era o doutor Laura Budi, que era o coordenador, e aí ele chegou: estou precisando, nesse momento, de uma enfermeira para subir o treinamento, que na época tinha aquelas casas de parto, e ele: estou precisando de uma enfermeira para ir para a maternidade acompanhar as parteiras leigas no treinamento, porque Janete tinha submetido uma cirurgia, que era a enfermeira que acompanhava essas alunas, e precisou, né, se ausentar numa cirurgia de emergência e estava sem ninguém, as alunas estavam só. E eu: mas doutor Laura, eu fiz obstetrícia, só fiz 2 partos no meu curso, eu não tenho essa habilidade, como é que eu vou assumir um treinamento? Ele: não, eu sei que você consegue, vá. Então, minha vida sempre foi de muitos desafios, né? Eu sempre já comecei assim, já pegando a batata, né? Que chega, tá na tua mão, toma, descasca e resolve, né? E aí eu comecei minha vida dessa forma, né? Comecei a pegar os livros, todos que eram livros de resenha, de tudo de obstetrícia, comecei a ler. Eu sempre tive muita humildade de, quando eu não sei, de chegar e dizer: olha, eu não tenho segurança, me ajude, como é que eu faço? E isso eu chegava para as parteiras que trabalhavam já antigas na maternidade, na Iudete, à época, e para os médicos também que estavam lá. Digo: olha, eu estou aqui, mas eu tenho 1000 dúvidas e eu preciso tirar minhas dúvidas, porque como é que eu vou ensinar sem saber? Então, comecei. Aí também não tinha hora, né, para estudar, para pesquisar, e estar sempre à frente, procurando um, procurando o outro para aprender. E continuei, fiz nessa história, passei quase 2 anos na maternidade. Janete retornou, ela pediu para ir para um outro setor, ele perguntou se eu queria, dizer que agora quem não quer sair sou eu. Deixa eu aqui que agora eu gostei. Se apaixonou. Me apaixonei pela área de obstetrícia e pronto, comecei a trabalhar lá, terminou os treinamentos, todas essas casas de parto que tinha do interior, que eram aquelas parteiras leigas que tinha na época ainda, acho que foi o primeiro governo de João Alves, acho que foi, no primeiro governo tinha como proposta do governo, na época, a reabertura de todos os municípios com as casas de parto, que a época ainda podia. Hoje a gente já sabe que ela não é mais concebível de se executar esse tipo de atividade. Mas foi assim, né? Então, eu já comecei, desde a minha profissão, já com desafios, né? E desafios assim que chega que você tem que tomar conta, e eu nunca tive receio de encarar as dificuldades, nem insegurança, porque eu sabia onde eu ia buscar as coisas e me virava. Como diz, se vira nos 30, eu me virava nos 30. Determinada mesmo, né, Gorete? Determinada Verdade. mesmo. E Muito aí bem, foi começando. A partir daí eu comecei a trabalhar
depois da Secretaria de Saúde, aí fui para o setor de... Como me identifiquei nessa parte de treinamentos, então voltei para o setor de recursos humanos e fiz muitos e muitos cursos, participei como instrutora de diversos cursos dentro da Secretaria de Saúde, na época do país, que era o Programa de Atenção à Saúde da Criança, da Mulher, e aí eu ia treinar e viajava, ia treinar, dar treinamento fora do estado, sempre era convidada, porque eu sempre tive muita habilidade também com a área de educação, né? Então, Sim. comecei, né? E tanto que depois eu fui ser professora também, lecionei já em faculdades, né? Então, já Isso. pela essa história, fui Foi diretora diretora da. Aí, também da faculdade aqui, da Faculdade José Augusto Vieira, fui coordenadora do sim, curso de enfermagem, onde a gente abriu o curso de enfermagem à época da Faculdade de Ages, em Paripiranga, né? Onde a gente iniciou lá maravilha. junto. Aí eu fui ser a coordenadora, também era professora lá da faculdade, também aqui comecei como coordenadora do curso de pós-graduação, depois também lecionei algumas disciplinas no curso de administração e assumi depois a direção também da faculdade, né? Então, são áreas que Perfeito. sempre me identificaram, saúde e educação, acho que elas são muito ligadas, né, as duas, Muito, né? com certeza, com certeza. E, deputada, aí a senhora veio, você vê que a sua história começa também ali já a surgir, como você assume alguns cargos, mesmo na área da educação, né, da educação da enfermagem, já vai aparecendo ali a gestora, não é? Eu começo a perceber, quando você toma a frente de alguns postos, você começa a gerenciar. Eu sei que você tem pós-graduação na saúde pública e também, se eu não me engano, tem mestrado, não é? Também Mestrado em nessa ciência área. da Então, saúde. Em ciência da não é? saúde. Então Tenho uma pode falar. especialização em saúde pública e administração hospitalar, né? E tenho um mestrado em ciências da saúde, pela Universidade Federal também, aqui de Perfeito. Então, Sergipe. assim, a senhora ocupou vários cargos, não é? Vários cargos na área de gestão, ok. Mas me diz agora, aí a A enfermeira vereadora estava Marta está aqui realizada, mostrando que aprendeu muito com essa mulher. é? A vereadora Olha aí, Marta aqui não, muito bem. Não, várias trabalhou pessoas aqui de comigo. Lagarto também, já, já Lucas entraram, aqui Moreira várias aqui pessoas aqui entrou também. também. Tem Léo também aqui, que é lá de Lagarto, tem muita gente, até a gente aqui falando até um pouco de política. Depois a gente vai falar, não da política local, né? Porque eu Não, sei que aí não. em Lagarto pega fogo e Pega fogo. não é essa a nossa temática. A gente vai falar de uma mulher que está inspirando outras mulheres através da sua história, né? Conectando com você, para você conhecer que Gorete não é só essa deputada que chegou pronto, que as pessoas elas não olham, né, o processo, só olham onde você chegou, mas não sabe toda a sua trajetória para a senhora chegar onde chegou. E quando e essa é a minha proposta aqui, trazer para mostrar a outras mulheres como foi o passo a passo e para que elas se conectem, aquelas que tenham afinidades, que olhem que se Gorete conseguiu, eu também posso conseguir. Né? Aí a senhora está realizada, vamos dizer, vou fazendo os cortes, porque uma hora só não é suficiente para falar de toda a sua história. É, A senhora está verdade. realizada como enfermeira, e quando é que decide partir para a área pública, a disputar um mandato? Quando é que isso acontece na sua vida e você decide assim, não, eu quero agora me lançar, lógico, você não deixa de ser enfermeira, mas eu quero me lançar para a área política. Quando é que isso acontece? Quando é que esse desejo surge na senhora? Oi, Danila aqui botando que ainda, além de tudo, é uma vovó coruja. Realmente sou uma vovó Ah, coruja. Mas a questão do uma desejo, avogada. a vovó mesmo, apaixonada pelos netos. Olha, a questão da vocação política, né? Todo mundo conhece a Isso. história da família, né? O meu pai foi por 4 mandatos consecutivos, ele também 4 mandatos como deputado estadual, foi prefeito, foi na época que aquele prefeito assumiu o mandato de 6 anos, foi bem esse período, lá em 83, quando ele foi prefeito aqui do município de Lagarto. Tem a história do meu irmão, e ainda hoje sobrinhos, os filhos dele, todos Sim, participaram da política, que vem lá da história de Dionísio, que acaba inserindo o papai também na política. Mesmo na época, eu lembro, né, pelo que falam, não porque eu lembre, porque quando minha mãe faleceu, eu tinha 5 anos de idade, mas todo mundo dizia que ela era uma pessoa assim muito
humana, generosa, mas que jamais queria que papai entrasse na política. Enquanto a vida ela tivesse, ela não queria ele envolvido em política. E eles sempre faziam todas as atividades, né, que ela fazia. Para você ter ideia, Isabel, no aniversário do meu pai, a minha mãe fazia doação de presente àqueles mais carentes. Ela não queria festa para ele. Ela fazia questão de procurar, fazia um cadastro de todas as famílias carentes, todas as famílias que tinham necessidade. Ela dava corte de pano, ela dava lençol, um sapato, uma coisa que ela via de necessidade. Ela fazia questão de, no dia, né, ele fazia aquela entrega daquele benefício, né, que ela dizia que Sim, a vida uma dela ação foi uma... social, né? A vida Uma dela ação se... social, né? Isso, eles foram pessoas humildes, papai trabalhou de roça, foi pessoas que viveram, né, que batalharam com a primeira casa do meu pai, nem piso tinha, era aquele piso batido, né, então foi Olha, uma pessoa que conquistou a vida dele com trabalho, com honestidade, com integridade, e foram melhorando do seu patamar de vida, e ela sempre olhava, como passaram necessidade, então ela sempre via aquelas pessoas também necessitadas para ajudar da forma que ela podia, e nas condições que Deus foi ajudando a eles a que obterem, a terem maravilha. mais sucesso. Então, ela não queria papai envolvido com política, tanto que ele nunca se envolveu, até depois que minha mãe faleceu, é que ele, né, eu acho que mais de 10, 15 anos depois, é que ele envolve-se com política, por conta do compadre dele, Dionísio, que queria que ele entrasse na política, né? E aí foi quando ele começou, e aí, né, terminou grande parte da vida dele trabalhando especificamente dentro da área política. E aí agora ele assume a Secretaria de Saúde, né, do Lagarto, como técnica que eu era, porque eu vinha já de uma história, né? Fui concursada e sou funcionária do município de Aracaju como enfermeira. Trabalhei na época que eu entrei no estado, não era ainda concurso, mas continuei, Sim, né? Ainda tinha a possibilidade de você entrar sem precisar de concurso público, que nem, naquele período nem se fazia, né? Então, quando sim, eu sim. comecei na Secretaria de Estado. E aí, eu vim trabalhar pela referência que eu tinha como, né, trabalho já em Aracaju, assumi diversos cargos, né, de coordenadora, de diretora de unidade básica de saúde, no município de Aracaju. Eu tive a oportunidade de ser diretora do departamento de saúde, fui diretora dos serviços básicos. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me empenhei e fui sempre muito responsável naquilo que eu faço. Né? Eu sempre assumo com Perfeito, vontade de fazer e com determinação de fazer o melhor que eu posso fazer. Né? Posso não fazer perfeito. 100%, mas eu tento fazer o melhor que eu posso. E me A sua detenho vontade. de fazer, né? Pelo menos me disponho a fazer. E aí Veja vim, né? quantos cargos, né, quantos lugares a senhora foi ocupando, não é? E eu acho que, assim, essa live, tem pessoas aqui que estão dizendo que não conhecia a senhora e através da live está conhecendo a sua história. Falou que passou aqui rapidinho, eu não sei o nome, depois pode se identificar, Depois dizendo a gente que ver quem é que eu não consegui, passou muito não rápido. consegue, Mas passa é isso rápido mesmo. aqui. Verdade. É isso mesmo, conhecer esse seu lado, né? E aí fica passando um flashback também na sua mente, né? De tudo que Fica. você vivenciou, né? Então, É mas uma continua aí, diz aí. retrospectiva das lutas, que a vida nunca foi tão fácil, né? E uma coisa que eu Isso. aprendi muito com meu pai, ele sempre dizia, nada fácil ninguém valoriza. Então você tem que conquistar sempre os seus espaços e mostra o seu potencial para sempre fazer o melhor. E foi dessa forma, Perfeito. quer dizer, os lugares por onde eu passei, eu faço questão de dizer, nunca foi por pedido do meu pai, porque era um político envolvido, nunca foi por... Muita gente nem sabia que eu tinha influência política em algum local da minha vida, né, ou com alguma pessoa da minha família, e eu ocupei diversos outros cargos dentro do município de Aracaju sem nenhuma influência política, porque eu era uma técnica, né, e pela forma de ser, de agir, era que eu era convidada para Perfeito. assumir determinados lugares, né? E, Então, e isso porque você é foi... discreta, né? Você é muito discreta, Gorete. Isso eu posso. Não é a senhora. Eu às vezes confundo, a senhora é você, mas é uma jovem senhora. Não é você que vai dizer assim, eu conheço um pouquinho, claro, não conheço tudo, mas do tempo que eu trabalhei, ela é muito discreta, não é? Às vezes viajei com ela e vi, às vezes, por exemplo, ela é uma autoridade, né? É a autoridade e às vezes a gente tem que lembrar ela que ela é essa autoridade, né? Mas talvez seja isso justamente que faz com que você tenha sucesso em todas as áreas que você ocupa, seja bem sucedida. E isso de você se envolver
não é? Eu presenciei no momento que eu trabalhei lá na Secretaria de Saúde e vi como você abarcou aquilo, né? Foi um período muito bom, claro que não dá para fazer tudo, mas você saiu de forma assim honrosa, né? Deixou um legado e você já conhecia, olha aí por que você fez, porque você conhecia aquela estrutura, não de ouvir dizer, não de teoria, mas de prática, de vivência. Muito bem. Que eu já tive a oportunidade do quadro, né, de trabalhar em diversas unidades de saúde Isso, dentro de Aracaju e ocupar alguns cargos dentro das secretarias em Aracaju, né? Então, esse trabalho, né, esse nome, né, meu irmão assume a prefeitura aqui em Lagarto e aí convida, né, para ser a secretária de saúde. E eu lembro que ele disse assim, olha, quem vai trabalhar comigo tem que pensar 20 anos à frente, porque quando você está pensando uma coisa aqui, eu já estou pensando 20 na frente. Eu digo, não se preocupe não, que eu também gosto de avanços. E tanto tivemos avanços que dentro do município de Lagarto, na verdade, no estado, o primeiro município que na época pediu habilitação a pleno sistema de saúde foi o município de Lagarto. Então a gente sempre foi ousado no fazer, sempre quis fazer mais, sempre quis o melhor para o povo, né? Sempre buscava. Não tem dia nem hora, você via na Secretaria de Saúde mesmo, Isabel, a gente até é saía à noite verdade, de lá, a gente saía verdade, trabalhando, porque não mete, né, esforço, nem bota é verdade, dificuldade para fazer as coisas que precisam fazer, porque a gente está lidando com vidas, né? Então, acho que quem é assume, verdade. principalmente a pasta da Secretaria de Saúde, tem que lembrar sempre disso, né? Às vezes, eu não fazer determinada atitude naquele dia pode vir a prejudicar muito mais pessoas à frente porque você foi omissa naquele momento. Então, eu sempre tenho isso, não, eu preciso, porque são vidas, são pessoas que precisam de uma qualidade, de uma dignidade da assistência na área de saúde, né? Então, eu sempre Verdade. tento fazer isso com muito, não é jogando confete, mas é uma coisa assim que é de minha essência de ser, quem me conhece Sim, sabe, né? perfeito, verdade. Que eu me dedico muito, né? Às vezes eu deixo de ser até eu para me dedicar ao trabalho, né? E fazer sempre o melhor por ele, né? E me diz aí agora, quando é que surge a política, a mulher que quer toda realizada, eu acredito, né, na área de gestão, né, na área da enfermagem. E aí, quando é que surge essa inquietação para participar da política? Não é porque, veja, há quatro mandatos, vamos supor, 16 anos atrás, mais ou menos, 16, 18 anos, né? Há 18 anos, a gente sabe que esse processo de empoderamento feminino, de ocupar espaço, é algo mais recente. Então, eu entendo que naquele momento, vindo de uma cidade do interior, né, do estado Sergipe menor, do Nordeste, ainda existia, se hoje a gente vivencia ainda com menor peso, mas ainda de forma muito marcante, mais leve do que anteriormente, mas ainda de forma muito marcante, o machismo, o preconceito. Imagine há 16, 18 anos atrás. Não é? Eu falo de Lagarto e eu tenho maior paixão por Lagarto, é uma cidade que eu moraria tranquilamente, gosto demais, tenho vários amigos, um abraço, um beijo, e é uma cidade diferenciada mesmo, né? É um povo ousado. Mas É aí me diz, verdade. como foi você? E você tendo irmãos, não é? Você tendo irmãos, você tendo sobrinhos, seu pai podendo escolher, e como é que chega em você, Gorete? Olha, a imposição, vamos dizer assim, quase que foi uma imposição por parte do pai, né, para que eu assumisse realmente vamos dizer assim, o legado que ele sempre teve na política, né? Então ele me via como uma boa sucessora para dar continuidade no trabalho que ele sempre acreditou. Então, Foi por seu pai gostar, que lhe escolheu, então. foi o meu pai que escolheu, porque eu não, e olha que eu fui altamente rebelde, né? Eu digo, meu pai, pelo amor de Deus, eu não quero entrar na política. Eu sou técnica, eu sou enfermeira, eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar, eu gosto de me identificar com isso. Eu não me identifico na política. Eu estou na política quando o senhor está para ajudar o irmão, uma coisa, mas eu, candidata, jamais eu quero. Eu digo, eu não sei nem fazer política de campanha, essas Olha, coisas, né? Aí ele, não, vai. E olha que ele tentou, viu, Bel? E ele dizia, ele chegava para conversar e o papai desista. Você tem tanto filho homem, chama outro para dar continuidade. Nós somos 11, né? Entre mulheres e homens, 11. somos 11 irmãos. Então eu digo, tem muitos aí para o senhor escolher outros. Ele, não, é você, é você. Eu digo, eu não quero. Eu acho que umas 3 vezes ele vinha e tentava, e eu desconversava e tentava
né, não me identificando, porque realmente nunca passou na minha cabeça em assumir nenhum mandato, né, de político, né, público, de político, na verdade, político, nenhum mandato Sim. político. E aí ficou, né, nessa história, e ele ia andar, virava, daqui a pouco ele vinha de novo, e meu pai é igual a mim, e quando ele quer uma coisa, ele é decidido, né, então ele ficava, não Persistente. desistia, persistente, então ele ficava, não, tem que ser, aí daqui a pouco vinha meu irmão conversar, porque ele também mandava vir conversar para poder amenizar, para aceitar, né, e Para eu sempre, convencer, tudo para isso para lhe convencer, convencer. para convencer. E eu relutando que não queria, na época eu estava assumindo a Secretaria de Saúde aqui, em Lagarto. Pelo trabalho que a gente fez, graças a Deus, até hoje a gente vê muitas pessoas falar, né, do nosso trabalho, ainda hoje lembra do que foi a gestão do Gorete como secretária de saúde, ainda sente saudade de todos, né, diversos trabalhos que a gente implantou aqui, fez um trabalho digno de saúde pública, que é reconhecido até hoje por quem, né, viveu aquele período, sabe que a gente não está aqui jogando confetes, realmente o trabalho foi muito digno, foi muito honrado. Então, esse trabalho me deu um plus de visibilidade, de conhecimento, né, pela parte da sociedade, e era um nome que realmente estava sendo bem aceito, né, e as pessoas tinham uma referência de uma pessoa que se identificava com responsabilidade, com compromisso, e que seria realmente um trabalho que o pai sempre teve, que sempre todo mundo viu aquele homem sério, aquele homem íntegro, né, aquele homem do sim, sim, do não, não, e me viam muito com esse perfil de identificação com o seu Arthur, né, que era assim, chamava o Arthur do Gavião. E eu sei que nessa Sim. acabou que eu não resisti, não teve como dizer um não ao pai, uma pessoa que a gente ama muito, acabou de olha, eu vou. E por coincidência, veja o que é, quando a gente vai aquela coisa assim, quase que forçada, nesse período, quando foi a primeira campanha minha, foi 2001, foi quando assumiu, teve o processo da verticalização, e aí o nosso Sim. partido, qual estava afiliado, não se coligou só com mais um partido, e aí ficou difícil, porque tinham outros candidatos também fortes dentro do mesmo partido. E acabou que eu fiquei, número de votos, eu fiquei no 16º lugar, dentro da classificação Estado, mas fiquei suplente. Eu não assumi na minha primeira campanha. Eu Sim. fiquei Olha que coisa. suplente, porque o partido, no caso, os dois partidos que estavam junto, coligados, só fez um deputado. E na época foi a Angélica quem assumiu. Ah, Com a sim, a deputada diferença, Angélica. foi a deputada Ah, Angélica, que estava na mesma coligação, e acabou que ela que assumiu, e por diferença, acho que foi de cento e poucos votos, se não me falha a memória, foi muito pouca a diferença de voto, né? quer dizer, E se você vê assim, dentro do contexto geral, eu tive uma boa votação, né? sim, sim, Mas não me elegi. E aí eu fiquei, eu digo, mas aí eu não cheguei para desistiu. papai. Aí eu cheguei para Mas papai e não digo, desistiu. mas não desisti, porque não deixaram eu desistir. E também você começa a primeira que você fica insegura, fica com medo, você acha, e depois você vai, que se identifica também com o perfil, e aí Olha que, vai, olha né? E que coisa acaba que maravilhosa. abraça também. Olha que coisa interessante, Gorete. E assim, a gente também, a gente está falando de política porque somos seres políticos e as mulheres, a gente precisa de representação feminina, principalmente no parlamento, né? E aí você veja que você tem 4 mandatos bem-sucedidos, mas a primeira vez que você foi pleitear, você também não conseguiu naquele momento, mas não desistiu, né? Então isso é importante para Verdade. todas as coisas que a mulher se empenhar, que às vezes não dá certo na primeira vez, na primeira tentativa, né? Mas que não desiste. Então, a mulher que tem autoestima, que realmente está convicta e sabe do seu Tem que propósito, ela vai superar adiante. né, aquela perda e tem que botar a cabeça Isso, de novo. Não vou ficar agora, não deu certo, vou me acabar. Não, vamos bola para frente e vamos perfeito, seguir, né? E vamos seguir, não deu certo perfeito. nenhuma, pode dar-me outra, né? E aí foi, né? Isso, Acabou. E olha que a segunda eu assumi no segundo ano, que eu também fiquei suplente, mesmo assim não desisti das outras, né? É, sim, já assumi já no segundo ano, foi na época, por coincidência, até por conta do ex-prefeito aqui do município, foi ele quem assumiu, era da mesma coligação, e ele sai para a sim. prefeitura e eu assumo como deputado. E aí venho, né, dando Começou. prosseguimento e até hoje, graças a Deus, né, sem precisar ficar na E, suplência, consegui pegar na cadeira.
Isso, com Mas é certeza. E me difícil, diz, aí, viu? Para a mulher campanha, é é desafiador, difícil, né, é Gorete? desafiador. É A gente tem que valorizar por as mulheres que se prontificam realmente a dar a cara, como diz a gente no popular, a cara a bater, isso, né? Porque você é perfeito. avaliada a cada 4 anos, você é, muitas das vezes, principalmente em Lagarto, quem conhece a política local, tem muitos jogos de fake news, tem muita gente que bota você para baixo, né, e que joga Sim, coisas em verdades e que tem, né, tenta o tempo todo caluniar e aquela coisa que tenta, na verdade, denigrir, né, macular, de né, a fazer, imagem da né? pessoa, né? Então isso, se você não tiver um pouco de equilíbrio, uma autoestima, você se deixar levar e se abater, você não consegue superar. Então você tem que ser muito superior a isso. Eu digo, olha, Perfeito. tem muita coisa assim que eu nem dou ouvido, tem conversas e comentários que eu não faço questão de não ouvir, porque eu acho que as coisas ruins, se a gente dá ouvido, a gente se deprime. Então você tem que pegar o seu Perfeito. astral, é coisas boas, e são coisas Perfeito. positivas, coisas que levante Exatamente. você, que empolgue você, Perfeito. né? Para você Isso. realmente conseguir chegar onde você quer. Então, siga seu caminho, seus objetivos de vida e vai à luta. E é interessante isso que você traz, né? E você traz com propriedade, porque você vivencia. Quando o homem vai para a política, por exemplo, que é casado, ele vai e ele não olha para trás. Eu falo não olha para trás, assim, a mulher fica em casa, cuida do filho, cuida da casa, trabalha e tudo mais. Se a criança está com febre, se a criança está doente, o pai nem lembra. Não é que ele não está preocupado, é porque ele está focado lá. Mas a mulher que se lança para a política, ela vai, mas ela vai e às vezes ela deixa a criança em casa, às vezes está febril, ela sai com a culpa atrás dela. Né? Ela sai que às vezes a pessoa diz, mas nossa, você vai fazer política? Você vai deixar seu filho, vai deixar sua casa? Então, quando uma mulher chega lá, independente do partido que ela seja, da condição social, eu acho que assim, a gente tem que realmente tirar o chapéu, porque são vários desafios que são enfrentados e vencidos para que aquela mulher chegue ali. Então, assim, Gorete, você passou por tudo isso, não é? Então, assim, como você disse, não foi fácil. Dentro da sua região, é uma região que é extremamente de política acirrada, e o fato também de ser uma mulher, mas embora você seja respeitada, inclusive pelos seus adversários, mas isso, num determinado momento, às vezes eles querem fraquejar, querem mexer com o seu emocional. Eu passou por aqui também já, Emília Correia, e a gente conversando sobre isso. Existem essas táticas, né, machistas para desestabilizar a mulher emocionalmente, né? Então a mulher precisa estar realmente firme, né, centrada naquilo que ela quer para ela atravessar isso. E você tem conseguido fazer isso, né? Não é à toa que você está aí. E aí agora eu quero trazer já do seu mandato mesmo, né? Falar especificamente. Você tem leis, projetos de leis muito interessantes, né? Extremamente, eu disse até na minha divulgação que você usa o seu mandato como uma ferramenta, né, de defesa dos direitos das mulheres, principalmente na questão da violência, né, da enfermagem também, mas da mulher de forma geral. E você tem alguns projetos de lei extremamente importantes e que a gente tem que divulgar. Né? Um deles é a questão da Patrulha Maria da Penha. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dele, porque eu sei que lá na instância ele foi implantado. Mas como é que está esse projeto, né, que é um projeto muito importante, e a gente, mais do que nunca nesse momento de isolamento social, e onde o índice de violência contra a mulher está, né, parece que aumentou em 50%. Como é que está esse projeto, Gorete? Me fala dele, que é de sua autoria. Olha, esse projeto está lá desde 2019, né, que a gente protocolou o projeto número 12, e vem tentando, né, fazer com que realmente ele seja aprovado na casa. A gente conseguiu ano passado, no mês de março, né, uma iniciativa do próprio Coronel Marconi, fazer o primeiro município como piloto, o município de Estância, porque naquela época estava acontecendo realmente muitos casos, né, de feminicídio, e tinha uma preocupação, né, do poder público em relação a isso, e tinha todo um contexto de envolvimento já da própria Secretaria de Segurança do município, e também da próprio Tribunal de Justiça local, o Fórum, o Ministério Público, todos envolvidos na questão de tentar viabilizar e organizar. O próprio prefeito, né, o Gilson também, envolvido em querer realmente fazer uma política de proteção à mulher. E aí começa, né, no dia 8 de março, foi feito num fórum local,
essa implantação da patrulha, né, com viatura própria. Tem a tenente Fabiola, que aqui está coordenando, que eu tenho tido muito contato com ela sempre passa os relatórios do que estão fazendo, todo um trabalho de prevenção, todo um trabalho ostensivo com as medidas protetivas dessas mulheres, e tem tido realmente resultados satisfatórios em relação à redução, né, do número de feminicídios no município. Então, você vê que é uma política pública importantíssima e que a gente quer, com certeza, levar, né, para todo o restante do Estado. O que a gente tem de compromisso por parte tanto do comandante como do próprio governador, né, é que tentar aumentar o contingente de policiais, onde eles estão com a turma agora, né, terminando treinamento, tem necessidade de mais policiais para aumentar o efetivo, para que possa ocorrer realmente a implantação em todas as demais delegacias. Aqui em Lagarto, a gente tem um trabalho também muito positivo da delegada, né, junto com a universidade local. A universidade, conheço isso, é verdade. Né, que a Caroline, junto com o Sandra e outros técnicos também, os professores da universidade, faz um trabalho também muito bonito junto com o batalhão daqui para já todas as denúncias que levam à delegacia, mesmo que ela ainda não tenha tido ajuizado uma ação, ele já é orientado a participar desses grupos reflexivos, né, para fazer com que os homens tenham, né, mudança de conduta do comportamento, para ver que mulher não é saco de pancada, não tem que estar espancando, dar violência, né? Então a gente precisa ter realmente o respeito, viver e conviver é respeito, né? É um relacionamento que um não pode oprimir o outro, nem fazer com que o outro se sinta menos importante dentro do contexto da família, seja porque não tem a questão financeira, ou porque não tem a questão de ser por gênero, né, que eu mando mais que é o homem, que eu tenho que ser submissa, né, então tem que ter realmente um relacionamento estável e de respeito mútuo dentro da questão do relacionamento familiar. E a gente, infelizmente, não vê isso, mas a gente tem visto, né, alguns pontualmente, assim, alguns locais fazerem trabalhos diferenciados, e a gente quer constituir isso numa política pública. E graças a Deus a gente tem parceiros nessa luta. A doutora Rosa, que está aqui nos ouvindo, ela também, a gente sabe o quanto que é importante ela hoje como coordenadora da mulher no TJ, na importância desse trabalho. Hoje a gente tem no Ministério Público a doutora Ilza, também, que é outra grande mulher que luta também nessa defesa também das mulheres. Na OAB, Valdilene, aí há pouco, foi através do doutor Valdilene e doutora Adélia que a gente conseguiu fazer com que realmente a Assembleia começasse lá em 2017 e a Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres. Né? Frente essa que eu assumi como presidente, né? Depois a gente consegue fazer. Olha a doutora Rosa passando aí, ó, parabéns pelo projeto Patrulha Maria da Penha, né? Olha aí, tá vendo? Ela aí já passando a mensagem. E ela é maravilhosa. E ela é das nossas, ela é arretada. Quando ela, naquele jeitinho dela, ela pega os prefeitos. Eu participei de uma reunião com ela no Tribunal de Justiça, através do Grupo Mulheres do Brasil, ela fazendo a explanação, não é? E ela do jeitinho, tudo, ela pegando os secretários, fazendo com que eles se comprometessem, né, no trabalho, no fazer, trouxe os dados do índice de violência contra a mulher nos municípios, né? A gente tem aqui Socorro, a gente tem algumas cidades que eu fiquei até assustada, cidades pequenas, mas com índice altíssimo. Então, ela é uma parceira mesma. É uma parceira, daquelas que, né, que pega no daquelas que vai mesmo, você vê ela tentando trazer a Casa da Mulher Brasileira, né, para Sergipe. Ela foi em todo o gabinete de senador, de deputado, e felizmente aconteceu toda essa polêmica agora do coronavírus, e acabou que muito de recursos foram desviados, acho que foi 57 milhões que foram tirados das emendas parlamentares para o apoio ao combate ao coronavírus aqui dentro do nosso estado. Então, muitos dos projetos que tinha anteriormente, acabou que para esse ano acho que não vai dar certo. Mas a gente sabe do empenho que ela tem, e a gente não... Vamos dizer, essa semana, desde a semana passada, a gente está sem sessão por conta do presidente, né, que foi diagnosticado positivo, mas já está confirmada a quarta e quinta sessão, né, virtual, mas vai acontecer. E a gente tem... a proposta do presidente da casa é que os projetos prioritários para votação são os que sejam de referência ao Covid, né? Os demais a gente vai tentar ver de que forma
E aí até ver se esses projetos saem, porque tem projetos excelentes que a gente tem, né? Tanto por parte da história do início lá da frente parlamentar, como dessa história Sim, dos seminários, do Tecendo Rei, dessas parcerias com o TJ, com o Ministério Público, com a AB, com o Conselho da Mulher. E a gente tem projeto, inclusive, que a doutora Rosa Jeane está aí ouvindo, que é o projeto para a questão do enfrentamento dos grupos reflexivos, né? Dos grupos reflexivos, onde a gente tenta fazer com que seja instituída uma política pública dentro do Estado e que se realmente perfeito. tenha, né? Porque a gente precisa fazer isso que Lagarto hoje faz, que uma iniciativa da Que é universidade, a referência gente hoje, quer, né? né? Ver que está dando certo, então a gente quer que isso também seja para o Estado como um todo, que tenha realmente a obrigatoriedade Perfeito. de todos os agressores passarem por esses grupos reflexivos, né, e que eles realmente mudem conduta, porque a gente só vai romper essa cadeia de violência se mudar postura e conduta. Senão a gente vai, Exatamente. troca a mulher, E é um, continua batendo, ou a mesma ou outra com que ele vai conviver, e exatamente. continua o E ciclo é de um, violência, né? paralelo a isso, todo esse trabalho tem o sistema levar através da educação, né, que é uma outra frente de educação, porque é um processo também que só muda quando a gente muda essa questão, né? Essa cultura machista, não é? Essa Isso. questão que a gente tem que é de um machismo estrutural. Então é todo um processo que precisa fazer, por exemplo, a senhora está aqui enquanto legisladora, enquanto parlamentar, fazendo uma frente, mas que os outros também venham se somar para isso, né? Eu sempre digo assim, que quando a gente cuida da mulher, a gente cuida da sociedade, porque a mulher cuida de todo mundo. Então a gente precisa Ela cuidar cuida da da mulher, criança, ela cuida do do marido, né? pai, Do né? pai, Cuida da do, mãe, é do verdade. idoso, Ela é que é ela o cuida do sustento, né, de ela toda é a tu, família. ela cuida da amiga, que é da vizinha, ela Da cuida do filho, às vezes, da vizinha, vizinha, ela é cuida da verdade. amiga, e quem cuida dela? Então, quando a gente cuida da mulher, a gente cuida da sociedade, porque quando ela está bem, ela consegue gerenciar. Por isso que eu sempre falo aqui que amor próprio não é egoísmo. A maior prova de amor que você dá para o outro é você se amar, porque você estando bem, você vai conseguir gerenciar todo mundo, você vai conseguir salvar todo mundo. É como na história do avião, né? A máscara. Você não diz, bota primeiro no seu pai, bota primeiro na sua irmã, ou no seu marido, ou no seu filho. Bota em você, porque depois você estando bem, você vai conseguir ajudar todos os Ajudar o outros. outro. Então a mulher É verdade. precisa, né? E É você faz verdade. isso através do seu mandato, né? Então, assim, que a Maria da Penha, que a Patrulha Maria da Penha, né, seja instituída em todo o estado de Sergipe, né, que você leve mais agora ainda, né, agora pegue mais no pé. Eu sei que às vezes quando a gente muda de governo, a gente sabe que tem esse jogo, tem uma dificuldade de alguns projetos que são maravilhosos e de benefício para a população. A gente sabe que o jogo político aí, às vezes, para não favorecer a Gorete, esquece que não é Gorete que vai ser favorecida, mas a população. Você tem um projeto também, né, se eu não me engano, de vagas de emprego para mulheres, não é? Para mulheres, um projeto de lei para vagas de Isso. emprego para mulheres que sofrem violência doméstica. Como é que está esse projeto, Gorete? Esse projeto também é de 2019. O que é que a gente quer? Que todos os terceirizados, vamos assim colocar, do Estado, né, todos Sim, esses contratos que existam, independente de qualquer que seja a secretaria, tenham um percentual de 3% dessas vagas, seja de telefonista, seja de serviços gerais, seja de motorista, o que for. 3% das sim, vagas que sejam, né, constituídas dentro do contrato fica exclusiva para as mulheres que estão sob medidas protetivas. O que que a gente quer facilitar? Porque muitas das vezes, Abel, você sabe muito bem que a mulher, às vezes, ela se submete num relacionamento, às vezes até por questão financeira, porque ela não tem onde trabalhar, sim, ela não tem sua sustentabilidade, e muitas das vezes é o econômico que faz com que ela mantenha um relacionamento e convive pela questão de estar preocupada com o seu filho, né? Então, quando você tem a garantia, pelo menos que ela, né, dessas vagas que o Estado tem, de firmas terceirizadas, que sabe que vai especificamente para essas mulheres, você está dando a oportunidade de dizer a ela, olha, a gente tem uma política pública dentro do Estado, onde tem os grupos reflexivos para os homens, onde tem uma possibilidade de você galgar por emprego, se você não tem, você buscar um emprego, vai ter essa garantia por parte do poder público, vai ter a Patrulha Maria da Penha, que também vai dar uma proteção, que você está com medida protetiva para você não ser, né, submetida a um feminicídio. Então todo sim. esse contexto que a gente quer, né, de criar estrutura e política pública dentro do Estado, a gente está fortalecendo essa rede de cuidado a essa mulher, de Essa proteção a rede de essa mulher, proteção.
né, para que ela realmente sinta, né, que a Lei lá Maria da Penha, que é uma excelente lei, ela realmente funciona e ela tem todas as estruturas e Sim, condições que ela precisa para dar a garantia da vida dela, né? Porque não adianta ela passar perfeito. por todo o processo e depois lá na frente esse cara encontra com ela e aí quer se vingar e mata e cadê, né? Não, o que que Isso. adiantou toda a luta dessa A mulher gente, de querer uma liberdade, a gente né? agora nesse momento a gente fala, né, que a gente precisa, que as pessoas precisam denunciar, que as mulheres precisam denunciar, e algumas ficam com receio justamente disso, porque elas denunciam, como é que vai fazer se moram sobre o teto desse agressor, né? Como vai separar? A família às vezes não acolhe, porque não tem uma situação financeira e ainda tem aquilo de você, se você casou, você tem que ficar com ele, ruim com ele, pior sem ele, e isso ela fica ali recebendo pancada e chega, às vezes, até a morte, né? Isso a gente está falando da agressão física, fora a moral, a psicológica, né? A patrimonial, que também são tão agressivas quanto a violência física. Então, assim, essa rede de proteção que a senhora participa, né? E como, através do seu mandato, fortalece, é extremamente importante. Porque ficam com medo também de denunciar, Gorete, e depois que eu denuncio, como é que eu saio? Né? Eu vou sair da minha Verdade. casa, como é que vai ser? Eu não trabalho. Então, interessante esse projeto, né, de inclusão. Como é que ele está? Deu um delayzinho aqui. Tá me ouvindo? Tá ok? A gente Elisabel, permanece aqui. oi, tá ouvindo agora? Pronto, pode. Estou ouvindo, estou Ah, ouvindo. parecia que estava caindo a ligação. Então, agora ficou mais complicado ainda a gente cobrar, porque a prioridade hoje são os projetos Covid, né? O momento da epidemia que a gente está, né, vivendo, infelizmente. Sim, Mas eu ainda espero que esse ano a gente tenha realmente uma definição em relação a eles, né? Então, vamos começar a cobrar, depois a gente sabe da importância, e agora, mais do que nunca, a gente sabe da importância, porque a gente tem visto esse fato sim. do isolamento, né, que está acontecendo, você está vendo aí como Aumenta que o índice. cresceu, né, o índice de violência à mulher. Isso, Então, a gente precisa realmente fazer campanhas mais com mais ênfase, precisa aquele projeto que tem mesmo aí em Aracaju, acho que é o vereador Marcos, se não me falha a memória, né, para fazer já a parte de seu educação nas Marcos. escolas, seu Marcos, né? Já Isso, seu nas Marcos, é escolas verdade, tem um projeto públicas. muito Então, bacana, você tem que isso, trabalhar com prevenção, você tem que ir lá na escola, você já tem que educar essas crianças para que a gente forme futuros homens com outra forma de agir, de pensar, né? De achar que realmente a mulher não é propriedade, não é? Eu não sou dono, eu faço e isso, aconteça, eu bato, eu espanco, não é assim. Né? Então, acho que a gente precisa mudar e a gente precisa reconstruir realmente o que é o princípio de família. O que é uma família? perfeito, Né? Então, acho isso. que isso precisa ser trabalhado realmente na escola, isso precisa ser trabalhado com as crianças, e os grandes a gente vai tentar, porque mudar, né, forma de agir, de pensar, às vezes, de pessoas que acham que nascer, fica igual aquela coisa da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Sim, Apesar de eu ter uma filha isso, Gabriela, ela não tá aqui cola, linda, mas não cola, né? A gente não precisa cola, mudar, isso, porque eu acho que cada dia que a gente, perfeito. tudo que a gente passa serve de experiência, de maturidade, para você mudar para ser melhor, né? Nós somos um vaso que Deus quer que a gente cada vez mais a gente se preencha, se encha de coisas boas e não de coisas Com ruins. Então a gente certeza, precisa estar sempre mudando quando a gente está de uma forma de agir, de pensar que aquele não é o melhor caminho. A gente tem que ter a humildade de dizer, olha, o caminho não é esse, eu tenho que mudar porque eu tô fazendo errado, estou agindo errado e eu preciso fazer alguma mudança na minha forma de ser. e é importante, Gorete, que a implantação da patrulha Maria da Penha, não é? E o aperfeiçoamento dessas medidas, não é? Porque o agressor, não é? Ele é covarde, porque quando ele não bate no homem, ele vai bater na mulher ou na criança, não é? Então, quando ele Verdade. sabe que existe uma penalidade, quando existe uma lei que ele pode ser punido, isso inibe. E se ele não quer ser modificado, se ele não quer ir pelo amor, então que ele vá pela dor. O que não pode é a Pela dor, mulher, né? não é? Que ele Só vai. ficar na Então, dor, né? e a gente precisa denunciar, né? Às vezes ela não consegue denunciar. Aconteceu um fato recentemente e eu fiquei chocada, comecei a falar e as pessoas às vezes, não é briga de marido e mulher. Gente, não existe
briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não. Mete a colher sim, principalmente em casos de violência, porque ali existe família, existe uma criança, não é? Então a gente sabe que o fim não é bom. Então a gente precisa também, às vezes a mulher ela não diz, mas ela está no olhar, numa forma, né, no corpo dela, numa pancada que diz que foi que caiu. A gente pensa que é brincadeira, mas isso existe muito. Então a gente precisa também estar atento, né, enquanto sociedade, para essa mulher. Por isso que eu digo, a gente tem que cuidar da mulher, né, porque ela cuida de todo mundo. E está atento aos sinais, que às vezes ela está pedindo socorro e a gente está sem entender, né, porque ela não verbalizou, mas está mandando todos os sinais, socorro, socorro. Olha, tem gente aí dizendo assim, que o isolamento social, como consequência, teve o aumento da violência contra a mulher. Exatamente, é isso aqui que a gente está conversando. Gente, eu não consigo mais ver como é o nome? Ver as mensagens, porque assim, são mensagens de apoio, mensagens, eu acho que do pessoal lá de Lagarto, também perguntando um pouquinho de política, né? Então, olha, minha amiga querida, coach Helena Braz, um beijo. Né? Outras mulheres aqui também. Teve gente que disse, não conhecia a senhora, você veja, olha, está vendo uma parlamentar de 4 mandatos, ainda tem gente que não conhece, está vendo como conhece. É bom também? Não é? Então, mas está servindo pelo menos para a gente estar só em casa e depois pode bater um papo, né, Bel? Isso, com certeza, é um prazer, estou amando. E você, Gorete, eu digo assim, todas as mulheres que têm passado por aqui, elas têm conexão comigo, porque de alguma forma, né, do trabalho, na conduta, no comportamento dela, eu admiro. Então, assim, é uma coisa também é uma forma que eu tenho de dizer assim, olha, eu não que a outra mulher precise da validação de ninguém, mas é uma forma de dizer assim, olha, o seu valor se conecta com o meu valor. E eu tenho certeza que a sua história conecta com várias mulheres, as mulheres que aqui me seguem. Você é uma mulher brilhante, uma mulher que honra, não é? Que orgulha a gente lá no parlamento. Né? Eu acompanhei quando trabalhei com você e antes de trabalhar com você, sei como é a sua forma de trabalhar. E você tem uma equipe, parabenizar a sua equipe também de trabalho, né? Sandra, minha querida Sandra, Cristina Rochadel, Sandra, hoje chegou, você se vira, vai para um lugar que a internet esteja boa, mas vá. Menina Sandra eu disse, Sandra, não se preocupe, se cair, não tem importância, a gente volta. Aí ela disse, mas a deputada disse, não se preocupe não, vai acontecer do jeito que tem que acontecer. Terezinha, Moana Carla, sua chefe de gabinete, né? Pessoas maravilhosas. Então, assim, você tem uma equipe também de mulheres. Você também fundou, é de sua autoria, a Procuradoria da Mulher dentro da Assembleia Legislativa. Dentro da Assembleia, é verdade. Hoje é uma realidade. Faz parte do organograma da Assembleia. Já, independente de quem seja o presidente, hoje existe, né? A Procuradoria da Mulher da Assembleia. Emília estava tentando, não sei se ela conseguiu, ela também estava com um projeto para instituir a Procuradoria lá na Câmara. Eu não sei se ela, como é que ela está, porque existe, como eu digo, existe às vezes essas questõezinhas políticas e aí impede, mas enfim. Gorete, e Emília ainda é sozinha, né? Ela sozinha como mulher, né? E lá a gente hoje tem 6 mulheres na Assembleia, e ela está sozinha na Câmara, né? Precisa de mais mulheres na Câmara. Precisa de, no mínimo a cota, 30%. Quando chegar a cota, aí o que é que a gente faz? Quando chegar na meta dos 30, o que é que a gente faz? A gente dobra a meta. 50. Pelo menos igual. Não vamos dobrar, não, vamos igualar, 50%. Então, agora quero agradecer, a gente está aqui com 2 minutos. Agradecer a você, a sua disponibilidade, dizer que é um prazer, uma honra ter você aqui e deixar aí para você fazer suas considerações finais. Agradecer a todo mundo que participou aqui, vai desculpando quem a gente não conseguiu. Olha, Kaline está aqui, ó, que é assessora de Emília Correia. Tem gente então tem realmente. Mulher guerreira também. André também é maravilhoso. Do Conselho da Olha, Criança. tem uma galera aí. Danilo também. Estou vendo alguns aqui, tem horas que dá para ler, outra hora não dá nem para acompanhar. Mas agradeço a todos que estão aí nos acompanhando. Né? E, gente, quem se identificar também me segue aqui no meu trabalho, que é focado nas mulheres. Mas fala aí suas considerações, deputada. Com a palavra, deputada Gorete Reis. Eu vou ser breve, porque a gente já está. Eu estou olhando aqui, já são 22h05, né? Já passou um pouquinho do nosso horário, mas agradecer a oportunidade, Isabel. Admiro o seu trabalho, admiro você como mulher, como guerreira, como uma grande lutadora que realmente faz com que as mulheres fiquem empoderadas, né? Isso é importante, a gente ter essa voz, ter alguém
que participa, né, e que levanta, vamos dizer assim, a história das mulheres para que outras também possam servir, né, de experiência, de exemplos, né, de motivações, né, para que outras também. Não é difícil quando a gente acredita, quando a gente almeja e quando a gente quer, né? Eu comecei na Verdade. política sem querer, mas depois vi que realmente me identificava, que era uma forma de De- crescer, de ajudar, né, as pessoas Deputada, também. 20 segundos. Então, fica só esse recado. Uma boa noite a todos e possível dessa pandemia. Uma boa noite. 15 segundos Obrigada, a viu? gente tem. Fui. Beijo Tchau. grande, Garete. Obrigada. Ai, meu Deus. Um beijo.